Essa distância tá legal? Som? Então, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez com o João Marisguia, pré-candidato a deputado federal, em mais uma edição do nosso podcast. Eu me chamo Lucas, trabalho na assessoria de imprensa do João. João, já vamos entrar direto no que nos interessa aqui. A notícia dos últimos dias foi o suposto envolvimento do senador Jacques Wagner com o caso Master do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A gente tem acompanhado aí nos últimos meses que o caso tem histórico de empresários, políticos, ministros do STF e agora recentemente chegou no PT, né? Andava pela direita, agora chegou em um senador. Chegou em um senador do PT, senador PT. Jacques Wagner, né? E recentemente, João, acho que foi ontem, segunda-feira, o ministro do STF, o Gilmar Mendes, participou do Roda Viva e a Mônica Bergamo fez um comentário para ele dizendo que provavelmente não sai delação premiada do Vorcaro, porque se sair, abala toda a estrutura de poder do país. E ele se reduziu a responder, na atual conjuntura, eu concordo com você. O que o senhor acha O que o senhor tem a nos dizer sobre o caso Master? Muito bem, Lucas. Essa é a grande questão do momento e envolve uma reflexão sobre ética e política. Alguns acham que essa é uma discussão antiga e ultrapassada. Eu nunca a vi tão atual. Quando eu falo em ética, eu estou dizendo eu posso e eu quero fazer tal coisa. Eu posso e eu quero buscar meus objetivos e metas e interesses. Mas quando há ética, eu me faço a pergunta, deverei fazê-lo? E o outro? E a integridade? E a dignidade? E a responsabilidade individual e social? E a honestidade? E a questão de servir ao outro quando se está em um cargo público? Servir ao país, servir à República? Essa é a questão ética. Infelizmente, muito ausente no modo da maioria dos políticos brasileiros e mineiros, às esquerdas e às direitas, fazerem política. Eu fico muito triste de falar sobre isso envolvendo o Jacques Wagner, o homem, o cidadão. Eu o conheci muito. Eu fui consultor em educação da Secretaria de Estado de Educação da Bahia, a convite dele. Os governos dele, na Bahia, assim como os governos de Rui Costa, atual ministro, foram excelentes. Foram dos poucos governos estaduais que conseguiram cumprir fidelissimamente a lei de responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, porque não tinham gastos perdulários, manterem o mínimo de 11% do orçamento para investimento livre, sem endividamento do Estado. E o Estado, em vários aspectos, inclusive as infraestruturas, melhorou muito. Foram governos exemplares, como, aliás, os governos do PT no Ceará e no Piauí com o Wellington Dias, no Ceará com o ex-ministro da Educação, que recentemente deixou o ministério para voltar ao Senado, o Camilo Santana, que, por sinal, foi um excelente ministro da Educação também, de 2003 até 2006. Então, os governadores do PT do Nordeste foram governadores exemplares em todos os sentidos. E agora vem essa denúncia com, por assim dizer, indícios robustos. Não se pode falar em provas, que você só pode falar em provas depois que a fase de inquérito policial estiver concluída, quando então indícios, provas circunstanciais, são transformadas ou complementadas e superadas por provas testemunhais, provas documentais irrefutáveis como evidências. Aí o indiciado, investigado, vira réu e vai responder processo, mantida a garantia constitucional do devido processo legal, que Bolsonaro teve o direito ao devido processo legal, assim como atualmente Jacques Wagner dispõe da presunção da inocência, que é uma prerrogativa de todo cidadão, está na Constituição, no artigo 5º da Constituição, que capitula os direitos fundamentais, a plena defesa e o contraditório,
e, se processado como réu, indo a julgamento, um julgamento isento, com a plena defesa. Ocorre que a situação do cidadão Jacques Wagner, pelos primeiros indícios, está ficando insustentável e indefensável. As correlações, para não falar em evidências, que aparentemente o vinculam de um modo grave ao Banco Master, são muito fortes. Fala-se e evidencia-se o enriquecimento da Nora, que foi consultora financeira das organizações ligadas ao Banco Master, que tinha vários fundos, acumulando uma fortuna de 11 milhões de reais. Fala-se da, por assim dizer, intimidade excessiva do político Jacques Wagner com Augusto Lima, que é o principal sócio de Daniel Vorcaro, viagens ao exterior, uso de jatos, viagens muito caras, inclusive a Los Angeles, para assistir shows, e também o fato de ter ganho um apartamento em construção para, presumivelmente, Jacques Wagner doar à filha. Então, é um enredo muito complicado e que não deixa nenhuma esperança de que o Jacques Wagner possa provar inocência. Subjetivamente, eu desejaria muito isso. Mas, como cidadão, e os valores que tenho, e como homem público, na condição de pré-candidato, e já fui secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, já fui secretário municipal de Educação, já fui deputado estadual e hoje pré-candidato a deputado federal, a minha posição é muito clara. Jacques Wagner já tinha que ter saído da liderança do governo no Senado há uma semana. Deixe a liderança, Jacques Wagner. Você está errando mais e mais e mais. O governo nada tem a ver com o que você fez. Deixe a liderança. E você anuncia, depois de ter recebido um telefonema do presidente Lula, que não o pré-julgou, e você usa o telefonema do presidente Lula, a solidariedade do presidente Lula, num primeiro momento, lhe conferindo a presunção da inocência, portanto, agindo com grandeza, sem fazer pré-julgamento, e você usa isso como defesa e dá publicidade a uma conversa íntima. Isso é inconfidência, eticamente errado. Você está errando e errando e errando, e quanto mais você permanece na liderança do Senado, mais você erra. É você, não é o governo. É você, não é a bancada do PT no Senado. É você, não é o Partido dos Trabalhadores. Responda. Você é adulto, tem cabeça branca como eu. Se não adquiriu a sabedoria ética que deveria ter adquirido, eu lamento. Mas saia já daí da liderança do governo no Senado. E, no entanto, você anuncia. Pelo menos a CNN hoje informou isso insistentemente. Que antes de ter uma conversa com o presidente Lula, na qual presume-se você entregará o cargo de líder do governo no Senado, você vai ter um encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre foi quem determinou ao governo do Amapá e ao Instituto de Aposentados do Amapá, um pequeno estado com menos de 1 milhão de habitantes, que adquirisse milhões e milhões e centenas de milhões de títulos do Banco Master. O Instituto de Aposentadoria do Amapá está praticamente falido. E o senhor Alcolumbre, pelas primeiras informações, foi pilhado com um bônus que recebeu do Banco Master, de Daniel Vorcaro, de 30 milhões de dólares, como comissão por essa transação que ele impôs ao Instituto dos Aposentados de Amapá, assim como o ex-governador Cláudio Castro, que o então governador de Minas, Romeu Zema, aplaudia, porque mandou a polícia matar quase uma centena de pessoas nas favelas, presumivelmente ligadas ao narcotráfico, e ele
sai como herói candidato ao Senado e agora está inelegível respondendo o processo e não demora, vai ser julgado e vai para a cadeia. Porque ele determinou que o Instituto de Previdência do Rio de Janeiro pusesse 700 milhões de reais no Banco Master. E assim outros fizeram. Então você, Jacques Wagner, vai conversar com Davi Alcolumbre? Isso é conversa de cúmplices? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Porque não há nenhuma dúvida. A Polícia Federal não foi silenciada pelo presidente Lula como o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro fazia, dando ordens à Polícia Federal, determinando o que a Polícia Federal deveria fazer e não fazer. Não. A Polícia Federal não tem que prestar contas ao presidente Lula, como não prestou, e Lula não aceitaria, que vai fazer a operação envolvendo o senador Jacques Wagner, líder de governo. Não. Doa quem doer. Se cometeu ilicitude, vai responder por ela. Se for inocente, prove. Mais uma razão para você se afastar se você for inocente. Prove. Afaste-se completamente. Agora, com o andamento das investigações, se você passar a réu, com conhecimento das provas, se robustas e irrefutáveis, aí, Jacques Wagner, você tem que se afastar do Partido dos Trabalhadores ou, se permanecer, responder Conselho de Ética. E se é evidente que você cometeu crime, e é crime de corrupção, você tem que ser expulso do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores não pode ser criminalizado pelo erro de um ou de alguns poucos que fazem parte dele. Foi isso que a Operação Lava Jato tentou fazer. Foi isso que a espetacularização circense do processo do Mensalão tentou fazer. Se alguns indivíduos do PT estavam envolvidos, e estavam envolvidos no caso do Mensalão, eram poucos, mas eram poucos e importantes, e ali o PT errou, porque não puniu essas pessoas. Não puniu. Então nós criticamos e somos duros e exigimos quando são os outros. Isso não pode se repetir. Isso não pode se repetir. Então temos que ser muito firmes, darmos o exemplo. É uma questão de ética na política. Não é o Partido dos Trabalhadores. A Operação Lava Jato e o lavajatismo tudo fizeram a partir do erro de alguns poucos para criminalizar o partido, criminalizar a presidente Dilma Rousseff, criminalizar o ex-presidente Lula. E agora está provada a completa inocência deles. Então, Jacques Wagner, não é o governo do presidente Lula, não é a bancada de senadores do PT no Senado, não é o Partido dos Trabalhadores, é você. Você e suas escolhas. Responda por elas. De coração desejo que você desfrute e muito bem do direito à presunção da inocência. Então negue com evidências as acusações que estão sendo feitas contra você, que são muito graves. Vamos esperar as investigações. Se das investigações, como indiciado, você passar a réu como acusado, aí as provas vão ser de domínio público e vão ser conhecidas, provas documentais, provas testemunhais, e não estou falando de delação premiada, porque delação premiada pode ter fraude. Aí, meu caro, não resta outro caminho. Você vai ter que responder na justiça pelos erros que eventualmente tenham cometido. Eu faço esse alerta também a todos os meus companheiros do Partido dos Trabalhadores, em especial os que têm mandato parlamentar, senadores, deputados federais e deputados estaduais e vereadores de todos os estados de Minas Gerais. Que olhem bem, não é prerrogativa do Poder Legislativo administrar emendas parlamentares. O dinheiro das emendas parlamentares é subtraído do orçamento do governo federal. O valor das emendas parlamentares no Brasil hoje é de 65 bilhões de reais. É o valor dos recursos livres que o presidente Lula e o governo do presidente Lula dispõem para investimentos em infraestruturas. Isso é uma aberração, uma abominação. O Poder Legislativo no Brasil se apropriando de funções do Executivo e se apropriando de recursos do Executivo, do Tesouro, para distribuí-los na forma de emendas parlamentares.
pois as emendas parlamentares estão precificando o voto no Brasil. As emendas parlamentares estão, de certa forma, degenerando o sentido da representação parlamentar e da liberdade de voto. As emendas parlamentares estão antecipando, de certa forma, quem poderão ser os eleitos. É uma abominação, uma aberração, é um privilégio de casta inaceitável. Mas, se foi Jair Messias Bolsonaro que introduziu isso, as direitas acolheram e aplaudiram, o centro acolheu e aplaudiu, as esquerdas também, e o meu partido, o PT, também acolheram e aplaudiram. E hoje todos fazem campanha eleitoral ancorados em emendas parlamentares. A desigualdade é imensa. Um pré-candidato como eu, que sou um professor de classe média, ainda que de classe média alta, enfrentar uma competição absolutamente desigual como essa, e desigual porque quem tem muito poder econômico tem muito poder econômico. Não é porque é rico, porque tem privilégios de usar recurso público do Tesouro na forma de emendas parlamentares e fazer os seus arranjos com prefeitos, com vereadores, com cabos eleitorais e assim por diante, tornando essas eleições profundamente deformadas, porque não há nenhuma condição igualitária entre candidatos, aqueles que detêm mandato e aqueles que não detêm mandato. Praticamente, a condição de competição eleitoral igualitária está extinta na democracia brasileira enquanto permanecerem as emendas. As emendas não são, por si mesmas, fonte de corrupção, mas são forma de corrosão do processo democrático, forma de corrosão da representação política, forma de corrosão do voto e, por que não, porta aberta para a prática de corrupção, na forma de obras, licitações viciadas e participação dos donatários das emendas, aqueles que são desonestos, em ganhos através das empreiteiras que eventualmente vençam as eleições, quando não são, as licitações, quando não são licitações viciadas, participando do botim. A Polícia Federal já está investigando isso. João. Já está investigando isso. Então, volto a Jacques Wagner. Lamento, cidadão Jacques Wagner, mas a escolha que você fez, você responda por ela. E se tiver que responder criminalmente, lamento, responda criminalmente. Mas é você e sua escolha. João, obrigado. Vamos voltar para o caso Master. Só para retomar um pouquinho aqui. Desde que entramos no final da ditadura, no processo de redemocratização, chamamos esse período de história do Brasil de Nova República, né? Que Nova República é essa onde a gente tem um ex-banqueiro, Daniel Vorcaro, preso, né? Um bilionário, distribuindo benesses aos presidentes da Câmara e do Senado, a ministros do STF, a políticos, a empresários, até o Estado de São Paulo, ou a Prefeitura de São Paulo, que supostamente teria enviado recursos para o filme, aquele do Bolsonaro. Que república é essa? Bem, aí está, você colocou muito bem. Em efeito, nós temos em plenitude democracia no Brasil. Porque temos plena liberdade individual que se expressa no voto, na igualdade das pessoas, pelo menos nominalmente, diante da lei, e na igualdade em dignidade, de tal modo que a individualidade humana, a dignidade humana tem que ser respeitada em todas as dimensões. A dimensão da orientação sexual, a dimensão de ter fé ou não ter fé, a dimensão da escolha religiosa, a dimensão da escolha filosófica, política, partidária, do engajamento político eleitoral e no voto. Todas as liberdades estão hoje em plenitude garantidas no Brasil desde a Constituição de 1988. Esse é o primeiro cânone da democracia constitucional. Segundo maiorias governam quando tem maioria de votos. Esse é outro cânone. Por exemplo, nos Estados Unidos, não necessariamente maioria ganha a eleição, porque tem um colégio eleitoral que pode dar a vitória à minoria. Parece contraditório o que eu estou falando, mas já há casos que aconteceram. Então, maiorias governam. Terceiro cânone, maiorias governam, mas governam com a Constituição existente, com a legalidade e a legislação existente, com as regras do jogo institucionais existentes.
Não rasga as regras do jogo, não rasga as leis e não rasga a Constituição, como Jair Messias Bolsonaro tentou fazer ao tentar dar um golpe de Estado. Quarto cânone. Maiorias governam, mas as minorias mantêm todos os seus direitos, prerrogativas, liberdades e se expressam e participam também de poder. Minorias podem vencer nos municípios, minorias podem vencer nos estados e serem minoria no plano nacional, mas há minorias sociais, os indígenas Yanomami, dentre outras nações indígenas, as várias formas, os povos quilombola, os povos tradicionais, os ciganos, ou no campo religioso, as religiões afro-brasileiras que sofreram supremacismo de outras religiões que se reivindicam como sendo cristãs, enquanto que a outra, porque não é cristã e não é monoteísta, seria então discriminada. Então, minorias mantêm todos os direitos que a Constituição lhes assegura. Esse é outro cânone da democracia. Mais um cânone, revezamento no poder. A cada 4 anos ou a cada 5 anos, isso pode mudar. Quem ganha a eleição assume e exerce o mandato pelo tempo de 4 ou 5 anos. Se perder a eleição, o próximo vencedor entra. Como há sempre a garantia constitucional do revezamento no poder, não há razão, portanto, para tentar golpe de Estado. Não há razão, portanto, para tentar invalidar o resultado das urnas. Não há razão para recorrer à violência. É questão de preparar-se politicamente melhor para disputar daqui a 4 anos a próxima eleição e tentar vencer o que garante a paz política, a paz social e o fortalecimento das instituições da democracia. A tripartição entre poder executivo, legislativo, judiciário, e quando há desarmonia entre eles, o sistema de freios e de contrapesos e a própria sociedade civil. Esses são os fundamentos da democracia. Mas a democracia brasileira tem, na Constituição, 2 outras, por assim dizer, cláusulas pétreas. O federalismo, que é o poder aos estados federados e o poder aos municípios, poderes mesmo de produzir leis estaduais, leis municipais, ter justiça estadual, ter polícia militar e polícia civil estadual ou polícia municipal, dentre outras prerrogativas de distribuição federativa do poder. Mas nós temos também a República, que é uma cláusula pétrea que a Constituição estabelece. A República quer dizer cuidar da coisa pública, a coisa pública, colegialidade, transparência, legalidade, impessoalidade, exemplaridade, honestidade e nenhum privilégio e nenhuma discriminação. Ora, o exemplo que você dá, até há pouco nós tínhamos os penduricários para juízes do Poder Judiciário. Isso é um privilégio de casta, privilégio de casta. Então, onde é que está a República? Nós temos agora, no meio do Poder Legislativo, chegando até as câmaras municipais, as emendas milionárias. Um deputado estadual em Minas Gerais dispõe hoje de 30 milhões de reais por ano. Daqui a pouco os vereadores de Belo Horizonte vão dispor da metade disso. O deputado federal dispõe de 63 milhões por ano, o senador da República de 150 milhões por ano, que ele designa para onde vai na forma de emenda parlamentar. Isso não existe em lugar nenhum do mundo e nunca existiu no Brasil. Isso é uma abominação criada pelo Congresso Nacional. Criada pelo Congresso Nacional com apoio de Jair Messias Bolsonaro, mas depois acolhido, como eu já disse antes, por todos os partidos políticos. Isso é privilégio de casta. É privilégio de casta. Então, um grande problema da construção e do desenvolvimento da democracia no Brasil é o déficit de republicanismo. Nós temos democracia constitucionalizada e institucionalizada. Regras do jogo funcionando, os 3 poderes funcionando. Entretanto, não temos ainda republicanismo. A nossa cultura política democrática é uma cultura política infeliz. Ela ainda não é devidamente republicana, dados os privilégios e uma situação como essa que nós estamos vendo aí de Banco Master e outros casos que começam a aparecer. Hoje está entrando na ciranda da corrupção bancária um banco ligado ao pastor Edir Macedo. 670 milhões de reais foram confiscados pelo Banco Central pelas irregularidades praticadas pelo banco. A pergunta é, olha que ponto que nós chegamos. Uma igreja, qualquer que seja, reivindica plenos direitos, inclusive de não pagar impostos, e tem um banco vinculado a ela, entretanto ela não paga impostos.
Daqui a pouco o jato de um pastor notável não tem que pagar impostos, porque o jato estaria servindo a igreja e ao pastor, ou servindo ao indivíduo, à família e às suas mordomias. Então, isso são coisas completamente antirrepublicanas. Igreja com banco. Não basta o escândalo aqui da Igreja da Lagoinha, envolvida com Vorcaro, envolvida em corrupção, envolvida em traficância, envolvida com banco, e agora vem mais uma. A que ponto que nós chegamos? Então nós vamos ter que triplicar o tamanho da Polícia Federal para ela dar conta de correr atrás de tanta corrupção. Nada tem a ver com o governo federal, vamos deixar claro. Pelo contrário, os governos Lula e Dilma, assim como os governos Fernando Henrique Cardoso, foram exemplares na construção institucional de regras do jogo de controle da corrupção. O COAF, a Controladoria Geral da União, o fortalecimento e autonomia da Polícia Federal, o fortalecimento e autonomia do Ministério Público. Não vamos confundir as coisas, né? Não podemos confundir o geral com o particular, governo com um indivíduo, partido com um indivíduo, parlamento com um indivíduo, embora o parlamento esteja abundantemente povoado de picaretas. Esse é um problema. Só uma observação sobre esse comentário, João. É legal a gente não esquecer que tem um vídeo do ex-presidente Bolsonaro dizendo que se precisasse trocar o presidente, o diretor da Polícia Federal para salvar o filho dele, ele faria. Essa é uma diferença substancial. Não é novidade. Os Bolsonaro lembram muito um ninho de guacho. Ponta para todo lado, como se fosse fio desencapado. Lembra muito o ambiente de beira-mar, ali nas marés, aquele cipoal, aquela confusão. É escândalo das joias envolvendo general nos Estados Unidos. É escândalo de falsificação da vacina para a família do presidente Bolsonaro viajar para os Estados Unidos. É bagunça que ele aprontava no Exército, quando ainda era do Exército, considerado péssimo militar, só não foi expulso porque ele fez um acordo para deixar o Exército quando foi eleito vereador no Rio de Janeiro. É tudo uma confusão, rachadinha no gabinete do filho vereador, rachadinha no gabinete do filho hoje senador, quando era deputado estadual, vínculo de toda a família Bolsonaro com um lumpeproletariado de marginais que tinham sido expulsos da polícia militar e alguns ainda se mantinham nela, o chamado gabinete do crime, que era ligado ao gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador e hoje presumido candidato a presidente da República. Quer dizer, é uma família que tem, assim, os pés, as mãos sujas na criminalidade ou na borda da criminalidade. É muito impressionante, né? E essa figura aí está, que a democracia é grandiosa. A democracia tem que ser tolerante até com os inimigos dela. Mas tem limite, que é a Constituição e a lei penal. E isso tem sido devidamente aplicado no Brasil. Pelo menos o Daniel Vorcaro está preso e nós teremos aí, eu acho, uma sequela de novas prisões e suspeito que o próximo seja o presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É por isso que eu estranho muito essa conversa de Jacques Wagner na próxima semana com Davi Alcolumbre. Estranho muito essa conversa. É por isso que o Congresso tem feito chantagem política contra o presidente Lula, para ver se o presidente Lula passa pano, facilita a vida desse povo, dando ordens à Polícia Federal. Eles acham que o presidente Lula agiria como sempre agiu o presidente Bolsonaro. Não. O presidente Lula está determinado a fazer com que isto seja apurado até o fim, doa a quem doer. Por mais amigo que seja, de quem quer que seja, doa a quem doer. Aí nós teremos o início do republicanismo verdadeiro no Brasil. Ótimo, João. Acho que esgotamos, pelo menos por hora, esse assunto, né, do caso Master e do senador Jacques Wagner. Vamos para o segundo assunto complexo e espinhoso, então, que é a sucessão aqui no estado de Minas, né? Até agora, o presidente Lula não tem um palanque aqui no estado. Recentemente, o senhor se reuniu com o Gabriel Azevedo, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, com seu irmão Valfrido, um dos articuladores, né, da campanha do Lula aqui no estado. E vocês tiveram uma longa conversa. Recentemente também saiu na imprensa
que Valfrido teria encaminhado 3 nomes ao presidente Lula e que estaria a critério dele escolher. Um a gente sabe que não vai rolar, que é o da Marília Campos, né? A Marília tem dito que ela defende até o final a candidatura dela ao Senado, então não seria o nome dela. O segundo nome é justamente o do Gabriel Azevedo, que é hoje um quadro do MDB, né? O senhor também já disse que defende essa aliança com o Centro Democrático para que a gente possa vencer a extrema-direita, né? E o último é o ex-procurador-geral de Justiça de Minas, o Jarbas Soares Júnior, que é um nome um pouco desconhecido do campo da política, né? Mas que foi encaminhado pelo Valfrido ao presidente Lula também. Como que o senhor está vendo essa situação do PT sem um candidato próprio? Bem, vamos em partes. O primeiro fato, vamos ser muito claros. O PT teve um excelente resultado eleitoral nas eleições legislativas para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa nas últimas eleições, em 2022. Elegeu 10 deputados federais pela legenda em Minas e 12 deputados estaduais pela legenda em Minas. Ora, são 22 parlamentares. Se de 2022 a 2026 o PT em Minas Gerais não cuidou, não se aplicou, não se dedicou a preparar lideranças, inclusive para eventualmente apresentar, não impor, um nome do partido como eventual candidato a governador em 2026, o PT falhou politicamente e é algo que depois das eleições o PT tem que rever, conversar com coragem política e moral e enfrentar essa questão. Não se preparou. Não há entre os parlamentares lideranças naturais, que fossem indiscutíveis e aceitas por parceiros de outros partidos como candidato a governador. Esse é um fato. Segundo fato, o presidente Lula confiou, no caso excessivamente, que o senador Rodrigo Pacheco seria o nosso candidato ao governo de Minas Gerais. Então, o PT de Minas, como que delegou ao presidente Lula a prerrogativa de resolver essa questão, e o PT de Minas e todos nós ficamos mais de um ano esperando o Godot, e Godot não chegou. Eu lamento muito que Rodrigo Pacheco seria eleito, e se eleito governador com apoio do presidente Lula, eventualmente eleito para o 4º mandato, Rodrigo Pacheco poderia percorrer a senda de Juscelino Kubitschek, o mineiro de Diamantina, que foi governador e depois presidente da República. Rodrigo Pacheco jogou tudo isso fora. E aos 50 anos de idade, sai da vida pública para entrar na história, não é. Bem, coisas que em Minas Gerais nunca aconteceram. O ex-deputado federal, que teria 200 mil votos, Odair Cunha, com menos de 50 anos, abandona a vida pública para entrar no Tribunal de Contas da União. O então presidente da Assembleia de Minas Gerais, deputado estadual, com 4, 5, 6 mandatos, lá de Montes Claros, o Tadeuzinho, nome que era cotado até para ser vice-governador, se não candidato a governador, deixa a vida pública e parlamentar com 40 anos de idade para ir para o Tribunal de Contas do Estado. O que está acontecendo com a política? É um descaminho. Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek ficariam horrorizados diante de uma cena como essa. É lamentável. Isso é deserção da vida pública. Em nome de quê? Em nome de um cartório, de um privilégio para ir lá para o Tribunal de Contas. Não estou dizendo que não tem um preparo, que a experiência parlamentar é muito nobre, muito rica, enriquecedora e multifacetada, a pessoa adquire. Mas vai lá fazer o quê? Né? Enfim, e deixa a vida pública. Então virou quase que uma regra do jogo. O próprio Anastasia, que se hoje fosse candidato a governador de Minas, talvez fosse imbatível. Aos 60 anos, um homem culto, preparadíssimo, professor universitário, elegante, educado. Todos os mineiros gostam de Anastasia, a despeito do erro histórico dele, de ter sido um intelectual orgânico que serviu aos desígnios do golpe parlamentar, que
tirou a presidente Dilma através do impeachment da presidência da República, ela reeleita e inatacável, como todo mundo sabe. Mas seja como for, poderia se redimir retornando à vida pública. Não, Tribunal de Contas da União. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que exemplo é esse? Qual é o exemplo que passa para a juventude? Deserção, deserção, deserção. Ah, mas vamos servir de outra maneira. Ora, o Brasil precisa agora de consolidar a democracia, desenvolver a democracia, desenvolver o republicanismo, enfrentar a chantagem da extrema-direita no Congresso Nacional, evitar as pautas-bomba que estão sangrando o tesouro, garantir o estado de bem-estar social, ajudar o presidente da República a enfrentar a situação da alta dívida pública com a alta taxa de juros que o mercado rentista e o capital financeiro no Brasil, com o poderio que tem no Senado e na Câmara dos Deputados, não deixam as coisas mudarem? E essas pessoas desertam? Enfim, mas indo então ao ponto. O fato é que, de omissão em omissão, o PT não tem candidatura própria. Então, numa certa altura, a executiva do partido, mas não foi executiva, foi, na verdade, um conjunto de donatários políticos que, em nome da executiva do PT, estabeleceu que haveria uma consulta, tipo uma votação ou pesquisa, e entre os nomes, o que fosse o mais votado, seria, então, o candidato do PT ao governo de Minas. Isso é uma ficção. Claro que seria a Marília Campos, que já estava em cena, já tinha saído da Prefeitura de Contagem como pré-candidata ao Senado e fazendo um trabalho memorável por toda Minas Gerais, trabalho muito elegante, muito bem feito, conversando com todos sem discriminar ninguém e deixando claras as suas ideias, as suas propostas, solidária ao presidente Lula, colocá-la no altar do sacrifício para ser candidata a governadora em certeza total e alguém ocuparia o lugar dela como candidata ao Senado. Essa novela caiu por terra e o próprio presidente Edinho, ainda que um pouco tardiamente, de Brasília falou: Marília Campos é definitivamente candidata ao Senado. Então o PT não tem, não terá candidato a governador. Os nomes que aparecem de vez em quando é de um ou outro do PT interessado muito mais no interesse próprio reeleitoral do que pensar grande os interesses da população de Minas Gerais e pensar grande a importância de eleger Lula, mantendo a frente ampla política em Minas Gerais, e pensar grande para promovermos a reestruturação do PT. Não, é acumular poder interno, então inventa um nome de cada vez. Isso ainda vai acontecer, é o folclore da coisa. Bem, o fato que fica, você falou de Valfrido, meu irmão, tem um pouco de exagero nisso. O Valfrido não indicou 3 nomes, ele nunca indicou nome algum. Todas as vezes que ele é muito procurado, e eu acompanho essas reuniões, as pessoas vão consultá-lo, vão pedir apoios. Ele fala: não, isso quem tem que decidir é o PT. Então, todas as conversas que ele tem, ele liga em primeiro lugar para o Edinho, o presidente nacional, e consulta o Edinho, ouve o Edinho, não faz nenhum encaminhamento pessoal, unilateral, diretamente ao presidente Lula. Ele pondera com o Edinho. Então, foi a meu pedido, que eu fui o primeiro em Minas Gerais, a falar, antes de todos, que o melhor nome que Minas Gerais tinha para o governo de Minas, para unir as esquerdas e o centro e a direita democrática, que pode ter até votado em Bolsonaro no passado, mas não é bolsonarista, não é reacionária, estava desencantada, desiludida, são os independentes que estão deixando o campo do extremismo e tentando voltar ao centro. E é preciso conversar com eles e respeitá-los. Então, é nesse sentido, em respeito à frente ampla e preocupado com a eleição do presidente Lula, é que eu apresentei como opinião pessoal, no campo das liberdades que um militante do PT tem, embora eu seja recém-chegado ao PT, que eu fiquei 30 anos completamente afastado de atividade política, salvo aquela candidatura a governador em 2018, pela rede a pedido da Marina Silva, para divulgar as ideias da rede, enfim. Então, eu apresentei um nome como alternativa do Gabriel Azevedo, e argumentei por quê. Falei das qualidades do Gabriel Azevedo, que é um candidato que hoje tem programa de governo para Minas Gerais, é o único, nenhum partido tem.
Nem o PT não tem um programa de governo para Minas Gerais. Aliás, é muito interessante. Pessoas do PT proeminentes falarem em candidato, apresentando o nome, mas ninguém preocupa em organizar equipes para elaborar um programa de governo para Minas Gerais. O único que está fazendo isso é Gabriel Azevedo. É o único. Então eu propus Gabriel Azevedo e levei o Gabriel Azevedo ao Valfrido. Tivemos uma conversa de praticamente do almoço ao jantar. Valfrido conheceu melhor, se convenceu que ele é o melhor candidato, o mais preparado, o que tem propostas e o mais preparado para debater e que tem trajetória, que ele foi testado nas urnas. Ele foi do PSDB, deixou, hoje ele está no MDB. Ele é professor de Direito Constitucional, é intelectualmente muito bem formado, é um pequeno empresário bem-sucedido, é um republicano, é um democrata, consistente, convicto. E é o nome que nós temos essa preferência. Após a minha declaração de apoio ao Gabriel, seguiu-se o apoio institucional oficial do Partido Verde ao Gabriel Azevedo, sacramentado agora pela Lohana lá em Divinópolis. Após o apoio do Partido Verde, seguiu-se a declaração de apoio da pré-candidata ao Senado, Marília Campos, do PT. Depois o Edinho conheceu pessoalmente o Gabriel Azevedo e viu que o Gabriel Azevedo tem as qualidades que nós havíamos falado com ele através das conversas por telefone do Valfrido com ele. Mas eu desencadeei esse processo aqui em Minas Gerais. Eu fui o primeiro a falar em Gabriel Azevedo. As pessoas não acreditavam. E ele sabia, ele já tinha imaginado que o Rodrigo Pacheco não seria candidato a governador. Por isso ele manteve firme a candidatura dele, que em primeiro lugar ele se disporia a apoiar o Rodrigo Pacheco. Mas ele presumiu que o Rodrigo não seria candidato e manteve a candidatura. E hoje todo mundo sabe que é uma candidatura que está se consolidando. Multipartidária, multifacetada, pluriclassista, completamente democrática, completamente republicana e propositiva. Ele gravou recentemente uma fala sobre terras raras e o que nós precisaríamos fazer, transformar as terras raras em produtos finais competitivos em toda a economia mundial e que daria ao Brasil um poder forte no comércio internacional, ao invés de fazer o que Romeu Zema fez, que foi entregar tudo, como o Romeu Zema faz, né? Entregar. O falso empresário Romeu Zema, que é um herdeiro que nunca produziu, nunca criou nada, chegou em Minas Gerais, foi eleito governador, falou em privatizar, destruiu Minas Gerais. Destruiu, mais do que dobrou a dívida pública do Estado de Minas Gerais, não construiu nenhuma infraestrutura, a educação está em frangalhos, a saúde está em frangalhos, sendo privatizada por todo lado. Esse é o Romeu Zema, o destrutivista Romeu Zema, destrutivista ideológico, primitivo, primário e anti-brasileiro, que ele gosta mesmo de ajoelhar-se diante de Donald Trump. É isso que ele gosta de fazer, né? Enfim, então temos esse quadro hoje em Minas Gerais. Ora, nós seguimos, tanto eu quanto o Valfrido, o que vem falando as pesquisas da Quest. E analisamos. A pesquisa da Quest deixa claro, para o presidente Lula ter uma vitória forte em Minas Gerais, para o candidato de centro, com apoio das esquerdas, ganhar as eleições junto com o presidente Lula, a chapa tem que ter, na cabeça de chapa, candidato a governador, um político de centro. Quem é esse político? Gabriel Azevedo. Vice-governador, o ideal seria o Partido Socialista Brasileiro de Minas Gerais indicar o Jarbas Soares. O Jarbas Soares tem todo o direito, as prerrogativas, qualidades pessoais, para postular o que ele está postulando. Candidato a governador. Só que ele está ignorando que política tem fila. Ele nunca passou pelo filtro do voto. Política tem fila. Essa época do outsider, como aconteceu com o Collor, isso acabou. Ninguém quer isso mais não. Você tem que ter história, você tem que ter trajetória. Enfim, em política. Então seria o ideal. E 2 vagas ao Senado. A Marília Campos ou o Partido Verde, ou o próprio Partido Socialista Brasileiro, indicar a 2ª vaga ao Senado. Nós teríamos a chapa dos sonhos. Só que essa chapa dos sonhos é uma chapa muito próxima da realidade disso acontecer.
Se nós não nos unirmos, entendendo que as esquerdas em Minas Gerais, portanto, o meu próprio partido, o PT, tem que apoiar o centro, e não o centro vir para gravitar ao redor das esquerdas, nós perdemos a eleição. Em Minas, é a hora do centro. E a única candidatura de centro que há em Minas Gerais é Gabriel Azevedo. Não se inventa candidatura. Não se inventa trajetória. Não se inventa história. É Gabriel Azevedo. Não há nenhum outro. E, portanto, os demais pretendentes deveriam calçar as sandálias de São Francisco, da humildade, reconhecerem isso e tratarem de compor uma chapa de unidade do centro à direita democrática, do centro às esquerdas democráticas, para vencermos as eleições e enfrentarmos a enorme crise que os governos de Romeu Zema legaram a Minas Gerais. É a maior crise que Minas Gerais está enfrentando e o próximo governador irá enfrentar. É o legado destrutivista de Romeu Zema e de Simões. Tá certo, João. Nessa última fala, o senhor falou das capitanias hereditárias, né? Acho que o senhor estava falando das emendas parlamentares, a estrutura das emendas parlamentares. Vou pegar esse gancho aí para a gente falar de terras raras. Porque o Brasil, historicamente, tem um modelo agrário exportador, né? A gente exporta produtos primários, desde, pelo menos, eu acho que os anos 1960. A gente tem um modelo de substituição de importações, né? A gente tentou fazer isso. Como que a gente pode ter, eu já ouvi o senhor falando isso sobre extração mineral, como que a gente pode ter um modelo, e não só mineral, né? O senhor comentou o caso do cacau, o caso do café. Como que a gente pode não cair nessa lógica com as terras raras, no sentido de dar continuidade a esse modelo que exporta produtos primários e importa industrializados, né? O Gabriel Azevedo usou uma expressão muito feliz ao fazer a sua análise dessa questão das terras raras e o grande erro que está sendo cometido ao transformar em commodity, que escava até 1.000 metros de profundidade. Eu viajei agora de Salinas para Caraí e passei ali na estrada que vai para Itinga e Itaobim. São verdadeiras montanhas de rejeitos extraídos lá do solo para disso extrair o mineral. E caminhões aos milhares circulando pela rodovia, transportando. Isso é repetir o colonialismo. Nós temos um mineral mais valioso que o ouro. Temos minerais. Um dos componentes das terras raras é o lítio. É fundamental para as baterias, inclusive as modernas baterias revolucionárias, que podem ser da finura de 1 centímetro ou até menores, inclusive para aviões. Segundo, produzir ímãs, campos gravitacionais, das coisas mais fundamentais hoje no mundo. Nós temos só em Minas 11 universidades federais. Nós temos no Brasil 72 universidades federais, mais a USP, mais a Unicamp. Nós temos uma física teórica experimental notável. Nós temos um Instituto Superior de Matemática notável. Nós temos comunidades científicas notáveis. Temos comunidades de engenharias com desenvolvimento de tecnologias notáveis. Temos talento, temos capacidade. O que é preciso fazer? O modelo que eu imagino seria um modelo híbrido, misto, de transição. Uma empresa que fosse público-privada. Público-privada. O Estado tem um papel proeminente no primeiro momento, a iniciativa privada consorciada, tanto capital nacional como capital internacional, não tem problema nenhum, com a condição da transferência de tecnologia para cá, que hoje é monopólio praticamente da China. Transferir tecnologia para cá para nós colocarmos fábrica de bateria no Vale do Jequitinhonha. Colocarmos investimento em desenvolvimento de ímãs em Teófilo-Otoni, na região do Vale do Mucuri. Desenvolver aquele segmento do hemisfério norte de Minas Gerais, ali no Vale do Jequitinhonha, que é o nordeste do estado, e ali também parte do nordeste, o Vale do São Mateus e do Mucuri, polarizado por Teófilo-Otoni. Lá estão sendo extraídas as terras raras, transportadas em caminhões, colocados em navio e levando embora para os Estados Unidos da América ou para alguns outros países. É urgente
O governo de Minas Gerais, não esse que está aí, que esse é entreguista. Esse aí faz o que o Trump quer. Entrega tudo, privatiza tudo, externaliza tudo e condena Minas Gerais a um provedor de commodities. Nada mais do que isso. Essa é a cabecinha de ovo de Romeu Zema. É a cabecinha de ovo. Ali tem tudo, menos pensamento e grandeza. Então é isso que nós precisamos fazer. O governo federal tem que ter um papel, as universidades têm que ter um papel, o governo de Minas Gerais tem que ter um papel, consórcios intermunicipais dos municípios do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri têm que ter um papel, a empresa privada fundamental. E na medida que os investimentos, até com financiamento do BNDES, forem se concretizando para implantar plantas industriais de transformação das terras raras em baterias, em imãs, aí sim o Estado vai saindo e não haveria nenhum problema de que houvesse uma plena privatização ou, eventualmente, um consórcio do Estado de Minas Gerais, até minoritário, com empresas privadas nacionais e multinacionais, desde que a tecnologia esteja aqui, o emprego esteja aqui, os tributos pagos sejam pagos aqui, quando houver remessa de lucro para o exterior, que ela seja tributada e o dinheiro fique no Brasil. Problema nenhum, pode ter 10 bandeiras internacionais, contanto que a bandeira do Brasil triunfe sobre todas elas. Isso é fundamental. E mais, são minerais estratégicos. Eles têm o peso da importância hoje do petróleo. E quanto mais as energias alternativas, as energias de origem biológica, vindas das plantas, como o álcool e a energia eólica e a energia solar tiverem um peso na composição da matriz energética e o petróleo for perdendo ao longo dos próximos 50 anos força relativa, mais esses minerais estratégicos das terras raras, que em Minas Gerais é um dos grandes jazimentos do mundo, terão uma importância internacional, inclusive para celulares e chips de celulares. Hoje, Taiwan e Singapura produzem, acho que 80% dos chips no mundo. E a China tem um controle de 90% da produção industrial que usa terras raras. Então, nós seremos sempre, de alguma forma, neocolônias de países. Nós temos que trazer isso aqui para dentro e temos competência científica e tecnológica até certo ponto instalada, formando as parcerias produtivas com financiamento do BNDES. Mais adiante, essas empresas podem ir para a Bolsa com capital aberto, para que não estou propondo um modelo de estatização. Eu não tenho simpatia por estatização. Eu tenho muita simpatia por autogestão, por terceiro setor, como Santa Casa de Misericórdia, Hospital Mário Pena, que são muito mais eficientes que os hospitais particulares, muito mais eficientes que os hospitais estatais federais, estaduais, muito mais. Eu tenho muita simpatia por isso, cooperativas e tudo mais. Mas não tem nenhum problema com a economia de mercado. Eu defendo a economia de mercado com outras formas também de organização da produção. A cooperativa, a autogestão, tudo isso vale, com financiamento do BNDES, para dar uma alavancagem nisso. Agora, não incorporar tecnologia, se negar a industrializar isso no Brasil, isso é agir como colônia, como servo, vou até usar uma palavra antiga, do imperialismo. Nós estamos abrindo mão de um dos maiores poderes de barganha estratégicos e econômicos e comerciais do mundo, que é o fato de sermos um dos poucos provedores no planeta dos minerais das terras raras. Não podemos abrir mão disso. E o senhor Zema entrega isso na bandeja. João, com relação a essas empresas de tecnologia, sobretudo lá no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, a gente está preparado para ter mão de obra para esse tipo de indústria? Nós, especificamente, para esses focos, nesse momento, não. Mas é muito fácil fazermos a transição. Por quê? Era o ano de 2007. O Brasil não tinha nenhum Instituto Federal de Educação Tecnológica. O então ministro da Educação, Fernando Haddad, convenceu o presidente Lula e de 2007 até hoje, o Brasil tem, nesse momento, 870 institutos federais, uma oferta líquida de 1,5 milhão de vagas e uma matrícula líquida de 890 mil alunos, portanto, 610 mil vagas ainda não ocupadas.
O Brasil precisará, para dar o salto de desenvolvimento tecnológico e de produtividade, de pelo menos 2.000 institutos federais. Pelo menos 2 milhões de jovens frequentando como alunos institutos federais, de nível médio e tecnológico e até com pós-médio tecnológico. Eu faço aqui a observação que, entretanto, há parlamentares com as melhores intenções, mas completamente equivocados, que acham que Cefetes e IFETs têm que ser transformados em universidades. Não tem, não. Eles têm que manter a característica que eles têm. Nós temos que aprender a valorizar a mão de obra intermediária, a formação técnico-tecnológica de nível médio e nível pós-médio, como faz a Europa inteira, fazem os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a Austrália. E aqui no Brasil só se fala em universidade, universidade, universidade. O que é isso? É uma incompreensão. Felizmente, o presidente Lula entendeu isso. E, repito, hoje nós temos cerca de 870, 880 IFETs, 890 mil alunos, mas o Brasil, para dar o salto, precisa chegar a 2 milhões de alunos. Portanto, é muito fácil nós adequarmos alguns IFETs para oferecerem cursos nessa área de preparação de mão de obra intermediária com competência tecnológica para trabalharem nessas indústrias de ponta, inclusive com intercâmbio com os parceiros internacionais que virão trazer tecnologia para que alunos aqui que vão trabalhar nessas indústrias façam um intercâmbio e um estágio lá de aprendizagem nas fábricas localizadas em outros países. É assim que o mundo age. A China formou uma elite notável de até alguns milhões de cientistas, colocando todos os jovens que iam fazer mestrado e doutorado nas melhores universidades americanas. Minha filha mora em Boston, minhas netas nasceram lá e tal. Eu via nas ruas indianos por todo lado, chineses por todo lado, terminavam o doutorado em física, química, matemática, biologia, voltavam para a China, voltavam para a Índia. A Índia daqui a pouco vai ser a terceira potência mundial. A China já é a segunda. Nós temos 70 universidades federais no Brasil. Minas tem 11 universidades federais. Nós temos no país 880 institutos federais de nível médio e tecnológico e pós-médio tecnológico. Então, nós temos condição de resolver essa exigência de mão de obra altamente qualificada. Ok, João, eu vou tentar amarrar tudo que a gente falou até agora, né? Que foi o caso do escândalo do Master, a suposta acusação ao Jacques Wagner, a sucessão em Minas e as terras raras, para a gente discutir um pouco como que o PT enxerga essa... Como que o PT poderia propor um projeto de Estado para o Brasil, diferenciando o projeto do partido e o projeto do presidente Lula. Me parece que tem uma diferença aí. Existe um debate, né, que o PT se coloca como um partido socialista, historicamente como partido socialista. No último congresso do partido se reafirmou isso, né? O senhor tem dito que, na prática, o PT, na verdade, está mais próximo da social-democracia. O lulismo está mais próximo da social-democracia, né? O partido ainda pode ser compreendido como um socialista, tornou-se um social-democrata ou passou a operar dentro de limites liberais da democracia e da economia de mercado. Como que o senhor vê esse Eu que defendo que o PT venha a ser genuinamente, consistentemente, um partido da social-democracia, coisa que o PSDB não teve coragem política de assumir, fez o choque do capitalismo, fez a reforma do capitalismo, fez o Plano Real, méritos históricos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do PSDB na ocasião, mas não atravessou o Rubicão, não deu o passo seguinte, que era implantar o estado de bem-estar social em plenitude e promover a redistribuição de renda através da tributação progressiva sobre muito ricos e ricos, para que houvesse a redução real das desigualdades, ao invés de políticas públicas de equidade que apenas focalizam situações de extrema pobreza e ficam nisso. O PSDB parou aí. A crise do PSDB foi não ter assumido uma personalidade de partido verdadeiramente social-democrata. Deu no que deu. O partido se desconstruiu nacionalmente e historicamente. O PT, embora nominalmente se diga um partido socialista, ele não tem resposta para a seguinte questão: o socialismo real faliu. Ele se degenerou em totalitarismo ou se desfez,
devido a uma estagnação profunda que desconstruiu a economia, a sociedade e o próprio Estado e acabou. Em vários episódios, numa sucessão rapidíssima, né? A Revolução de Veludo na antiga Tchecoslováquia, a queda do Muro de Berlim na Alemanha, em Berlim, em 1989, e a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991. Então, às vezes, no PT, as pessoas falam do socialismo real faliu, mas haveria um socialismo ideal? O socialismo ideal como modelo é uma construção puramente ideológica e arbitrária. A construção de uma sociedade mais livre, mais democrática, mais inclusiva, menos desigual ou mais igualitária, mais republicana, mais afluente, que seja capaz de eliminar a pobreza, a visão de mundo compatível com isso é a social-democracia, que é uma combinatória de capitalismo, economia de mercado, com autogestão, com o terceiro setor, com cooperativas, com participação da sociedade civil, republicanismo e transparência, todas as liberdades, para sermos uma democracia em plenitude com afluência social, eliminando a pobreza, que alcançaria um patamar de classes afluentes, tipo novas classes médias, e também uma democracia multirracial. É isso que eu aspiro. E eu vejo no PT o único partido capaz de liderar esse processo. O PT é o melhor partido da América Latina. Eu sou um crítico, às vezes, duro do PT, estando dentro do PT. É o melhor partido da América Latina. É o único portador de futuro consistente dessas ideias que podem levar a isso. O problema do PT é que o lulismo caminha nessa direção, mas o PT está encalacrado com o gosto excessivo pelo controle de posições de poder. O PT hoje está virando cada vez mais um partido parlamentar e, como partido parlamentar, oligarquizado. O poder no PT está oligarquizado, não está distribuído. Não há distribuição democrática do poder dentro do PT. Os diretórios municipais estão praticamente anulados. O que existe hoje é mandato do deputado, cooptação de pessoas nos diretórios para servirem ao mandato do deputado. Então, nesse sentido, o que nós temos são capitanias hereditárias eleitorais dentro do PT. Isso não tem nada a ver com socialismo e menos ainda com social-democracia. Isso tem a ver com elitismo oligárquico. Então, nesse sentido, o PT, que se diz socialista, então é um socialismo oligárquico. É muito contraditório. Eu sou um social-democrata, luto pelas ideias social-democratas e vejo no lulismo o caminho para a social-democracia. Por que o lulismo está no labirinto? Por causa da crise do PT, que eu acabei de falar, da oligarquização, por causa da falta de uma cultura republicana no Brasil e pela inexistência de um centro democrático, o que dá força à extrema-direita. Quando você quer fortalecer a possibilidade de novas lideranças e jovens lideranças virem a ser líderes de um futuro centro democrático, aí vem a história de que nós temos que ter uma candidatura própria. É pensar muito pequeno. João, deixa eu pegar um gancho aí dessa sua fala, porque o senhor tem defendido que o PT deveria ter critérios mais rígidos para escolher seus candidatos, a deputado principalmente, né? Como que isso pode acontecer sem um processo de oligarquização, porque a gente teria pessoas com melhores condições de serem mais preparadas. Como que a gente faz essa seleção sem se afastar das bases? Aí é um essencial, aí não é culpa do PT. Aí é o problema do sistema político que vem da Constituição de 88, que avançou muito, mas nesse aspecto ela não avançou nada e regrediu. É o sistema de voto proporcional. Hoje um candidato a deputado disputa voto em Minas Gerais inteira. Multiplica por 10, por 20, por 30, por 50 o custo de uma campanha. E como a campanha fica muito cara, vai todo mundo correndo atrás de dinheiro. Daí essa pulsão atrás das emendas e outros vão atrás de dinheiro escancaradamente. Então vira um mercado de captura de apoio de vereadores e um mercado monetário de captura de apoio de prefeitos. Os que se prestam a esse tipo de coisa. O que gera uma degradação, uma degenerescência, uma corrosão da democracia eleitoral. Nós estamos correndo o risco de regredir a uma democracia eleitoral e oligárquica. Estamos correndo esse risco. Qual é o caminho? Reforma política. E o primeiro ponto da reforma política é a introdução do voto distrital. Você distribuiria o território de Minas em subterritórios, com a mesma quantidade de eleitores em cada um,
e os partidos lançariam seus candidatos no território, no distrito. O eleitor elegeria os deputados por distrito, mais perto deles, podendo controlar melhor, cobrar melhor, acompanhar, aplaudir, dar ideias. A campanha ficaria excepcionalmente mais barata e mais transparente. Nós passaríamos a ter campanha política eleitoral como eu vejo na Europa, que eu tenho filha que mora lá e tem netas europeias. Lá você vê em Paris o deputado andando na porta do metrô, entregando o folheto na mão das pessoas e conversando com as pessoas. O deputado anda de ônibus. O deputado mora em apartamento pequenininho. Quando ele é do interior, ele mora num apartamento pequeno. Não tem mordomia nenhuma. Nenhuma. Nós somos o legislativo mais caro do mundo. Ainda mais agora com as emendas nem se fala. Então o voto distrital seria um enorme facilitador. Outra coisa é sermos mais duros na cláusula de barreira. Exigir mais voto e representantes parlamentares para um partido continuar existindo. Não precisamos de 16, 20 partidos. Bastariam 6 partidos. Fica tudo mais claro, mais transparente, e os diferenciais seriam mais no campo das ideias, das ideologias, das propostas para o Brasil, projetos para o Brasil. A reforma política hoje é a mãe de todas as reformas. Porque sem a reforma do voto distrital, o sistema político eleitoral brasileiro, da corrosão, vai passar rapidamente para a corrupção. Tá certo. João, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui. Eu quero trazer agora um assunto menos espinhoso, digamos assim. Vamos terminar esse bate-papo colhendo resultados. O senhor prestou entre 2022 e 2024, se não me engano, consultoria em educação ao município de Itacarambi. O município tinha um dos IDEBs mais baixos da região e hoje ele é inspiração para os municípios vizinhos, né? Principalmente Verdelândia e Nova Porteirinha. Nova Porteirinha já alcançou, inclusive, o selo ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, né, recentemente, na gestão da prefeita Elbe Brandão. A gente queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse seu trabalho de consultoria e sobre esse resultado que você alcançou lá em Itacarambi e em Nova Porteirinha, por que não também? Bom, é a força das ideias e o modo de fazer a gestão e o trabalho em educação. Primeiro, eu ouço todo mundo, visito todas as escolas, quero conhecer o que há de melhor em cada escola, que sempre você encontra boas práticas, boas ideias e ótimas pessoas, observar os erros, eventualmente os vícios, o que precisa ser mudado e começar a trabalhar. Eu formava os diretores em separado, sistematicamente. Era trabalho de 8 horas, com estudo, debate, discussão, reflexão, desenvolvimento de produto. Formava os pedagogos e formava diretamente os professores. Isto feito, na mesma viagem mensal, eu visitava as escolas e passava 3 a 4 horas em cada escola observando o que já está mudando, impactos nas escolas, nas práticas, nas ideias e nas práticas pedagógicas da gestão da escola e nas ideias e nas práticas didáticas do professor dentro de sala de aula. Eu ia, inclusive, para dentro da sala de aula. Com isso, eu conquistei a confiança dos professores, respeitei cada um, valorizei cada um, estava junto deles, ouvindo, aprendendo, compartilhando, orientando, ensinando, e o resultado foi, no caso de Itacarambi, em tempo recorde. Não tinha currículo, era um caos. Nós passamos a ter um currículo unificado, elaboramos coletivamente os planejamentos semanais de aula padronizados para todas as escolas, com a didatização da aula, as sequências didáticas que seriam utilizadas, e com isso introduzimos o monitoramento de processos, observando a cada semana o progresso de cada criança, de cada aluno, com registro. Não foi fácil sair da cultura oral para a cultura da escrita, deixa correr solto para a observação metódica e a intervenção metódica imediata. O resultado é que nós saímos de um IDEB muito crítico, abaixo de 5 para 6,5, que é o maior do norte de Minas, em apenas 1 ano. E a mesma coisa aconteceu em Nova Porteirinha. Agora, deve-se isso a quê? Tanto em Itacarambi como em Nova Porteirinha, coincidentemente, eram prefeitas mulheres. No caso de Itacarambi, era uma médica que fez um trabalho admirável,
confiou na educação, e uma secretária de educação, a Zilene Seixas, excelente secretária, que entendeu o que tinha que ser feito. Não era corporativismo, era fazer acontecer a mudança que precisava ser feita, e chegamos até os pais dos alunos e conquistamos a confiança dos pais dos alunos. Então não houve nenhuma ruptura, não houve nenhum antagonismo de qualquer parte, o trabalho foi sempre um trabalho de construção coletiva, formar uma nova cultura. Não adianta se o atual governo municipal, que é péssimo, quiser desconstruir o que foi conquistado, não consegue. As próprias escolas resistem. E em Itacarambi também nós temos a prefeita Elbe Brandão, que liderou o processo, junto com a equipe da Secretaria de Educação e as equipes das escolas. Usei lá a mesma maneira do meu trabalho. Ouvir, aprender, valorizar o que eles já sabem, identificar tudo que é bem feito em cada escola, identificar os problemas, os vícios, os erros e, com respeito a cada um, gradualmente introduzir a mudança, mas introduzir a mudança para valer. E ela aconteceu, o resultado. O município ganhou o selo ouro em alfabetização. Deu um salto monumental no Brasil. E assim acontece. Na minha terra, Santa Bárbara, onde eu fui consultor, foi a mesma coisa, né? Não tem nenhuma novidade nisso. Em Contagem, onde eu fui secretário, foi a mesma coisa. Em Minas Gerais, quando eu fui secretário de Estado de Educação, eu recebi uma herança muito boa, mas colocamos Minas Gerais, em 1997, em primeiro lugar na avaliação nacional da qualidade do ensino e do aprendizado, feita pelo Ministério da Educação. 1997, Minas Gerais, primeiro lugar. Nunca mais isso aconteceu em Minas Gerais. Agora acontece no Ceará, acontece no Piauí, acontece em Pernambuco e vai acontecer em Alagoas. Espero que voltemos com isso em Minas Gerais. Espero que voltemos com isso com uma pessoa verdadeiramente dedicada à educação como governador. É por isso que eu tenho tanta esperança em Gabriel Azevedo. Tá certo, João. Era isso que a gente tinha para conversar aqui hoje. O senhor pode fazer suas considerações finais. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela disponibilidade. Eu agradeço muito, viu? Você conduziu muito bem, as perguntas muito pertinentes, muito fundamentais. E eu quero aproveitar esse momento, agradecer a paciência e o acompanhamento de cada um de vocês. Eu estou lançando agora esse livro, A Democracia, o Labirinto e a Saída. 2 pontos. Do lulismo à social-democracia. Aqui está. Esse livro você pode entrar no meu site, joaobatistamariesguia.com, e baixá-lo no formato de e-book. Tanto esse livro como o outro precedente que eu lancei sobre a Constituição de 88, a democracia e a educação básica pública no Brasil. Ambos estão disponíveis no site, no formato e-book, gratuitamente. Gratuitamente. Se houver alguma cobrança, é ilegal. É gratuito. Como a fraude nessas coisas, né? Aí em meio informático às vezes acontece, mas é gratuito. E-book, ok? Muito obrigado. Até a próxima.